Olá, amigos. Considerações na carta descoberta aí da irmã White. Depois vocês buscam no Google, pesquisa aí a carta na íntegra, pesquise mais a fundo, porque o trabalho é muito grande, eu vou ter que tentar correr contra o tempo aqui e vou comentar apenas alguns trechos dessa carta. Tem um trecho aqui onde ela disse: é nosso trabalho. Aliás, o nosso trabalho é falar muito sobre piedade prática. Então aqui ela já começa falando da necessidade de piedade prática. O que quer dizer isso? Nós colocamos em prática, né, o que ouvimos. Já adianto para vocês que o conteúdo da carta é a negação dos testemunhos. Então essa carta ela vem falando da negação, rejeição dos testemunhos que Deus deu através dela. Muito bem. Então há uma negação da piedade prática. Estamos vivendo a época de um povo que conhece, mas não pratica, né? Então esse é o primeiro problema que fala aqui, do descaso para com os testemunhos da irmã White. Aliás, hoje em dia a crise de negação dos testemunhos acontece de três formas: descaso, descrédito, distorção. Né? Aqui no Brasil, América do Sul, há muito descaso, né? Nem tanto descrédito. Até acreditamos que a irmã White foi inspirada por Deus, mas há um descaso. Temos realmente levado a sério os testemunhos? A gente tem praticado as orientações que Deus tem nos dado? Agora aqui ela chama a nossa atenção para a sacudidura que aconteceu entre os discípulos. Ó. Vou ler aqui mais um trechinho. Os discípulos não apreciaram o alto privilégio de ter Jesus em seu meio até que sua bênção fosse removida deles. Então sentiram falta de Jesus. Eles não sabiam o que ele era para eles até que fosse tarde demais. Assim é com todos nós. Assim é com todos nós. Essa parte é interessante. Humildemente, a irmã White se coloca no meio do povo que precisa de reavivamento e reforma. É um sinal para nós. Você que é pregador de reavivamento e reforma, a gente tem que se colocar no meio. É errado a gente ficar apontando os pecados dos irmãos, da igreja, da organização e tirar o nosso corpo fora. Isso dá até uma brecha para o inimigo desenvolver extremismo e radicalismo. O inimigo é muito esperto. Quando ele não consegue nos deixar dormindo, né, quando alguém acorda, ele tenta levar para o fanatismo e para o extremismo. Daniel, quando orou pelo pecado da nação, ele se colocou no meio. Senhor, perdoa o nosso pecado, nós pecamos contra ti. Muito bem. E aí a irmã White falou aqui então que os discípulos, eles também foram sacudidos. Né? A irmã White falou que eles não entendiam o ministério de Jesus e não aceitaram a mensagem de Jesus plenamente. Aí cumpriu Zacarias, né? Ferido o pastor, dispersar as ovelhas, houve uma sacudidura nos discípulos. Interessante, a sacudidura ela atinge também o trigo, não é somente o joio. Só que o trigo sai fortalecido. Os verdadeiros filhos de Deus, com a sacudidura, saem fortalecidos. E o joio é lançado fora. A igreja está sendo sacudida atualmente. Que possamos ser verdadeiros filhos de Deus. Que a sacudidura venha fortalecer a nossa fé. Que não sejamos jogados fora como a palha. Há pelo menos 3 símbolos de sacudidura, né? Tem aquela do profeta Isaías, da oliveira, que é sacudida. A fruta podre cai, mas as que ficam sente a sacudidura. Tem a do joeiramento, peneiramento ali, ó. Né? O trigo sente a sacudidura, né? Mas é a palha que é lançada fora. Mas o trigo sente os ventos da sacudidura. Falsas doutrinas, tribulação, provação. Aquele do ouro lá também é interessante, né? De Zacarias. Seremos provados no fogo, né? O ouro é provado no fogo.
a escória sai, mas o ouro sente o calor dessa sacudidura. A sacudidura acontece tanto na esfera da igreja como na esfera pessoal. Na minha vida, né, na sacudidura, o joio também é lançado fora. Muito bem. Que o Espírito Santo possa complementar o que eu estou falando aqui no seu coração, na sua mente, porque o tempo aqui não deixa a gente falar tudo de forma muito detalhada. Mas olha aqui uma parte mais que a irmã White fala aqui. Eu vou ler um trecho aqui onde ela fala mais diretamente para os líderes. Depois você lê a carta na íntegra, é muito impressionante. E se você é líder, presta atenção aqui, né? Eu sou líder, eu tenho que prestar atenção também. Então, atenção, teólogos, atenção aí, pastores, anciãos. Alguns que professam ser líderes, explicando as escrituras, são indiferentes à palavra de Deus, como se ela fosse barro. Né? O que quer dizer isso aqui? Querer modelar a Bíblia à sua própria opinião, né? E aí ela continua agora falando dos testemunhos. Se eles tratarem os testemunhos com desrespeito, quão mais fácil será essa incredulidade e esse desrespeito ser aceito do que a genuína fé? Então aqui está falando que a nossa natureza pecaminosa, né, ela tem maior facilidade para a incredulidade. E aí se os líderes pega a incredulidade dos testemunhos, né? E prega esse desrespeito com a Bíblia e os testemunhos, facilmente a igreja é contaminada, muita gente vai aceitar, por causa que é da própria natureza pecadora, aceitar com facilidade a incredulidade. Aí aqui tem uma parte aqui, ó, que ela fala que é um pouco pesada. Ela mostra que haverá um julgamento. Ó. Como o trabalho deles ficará no julgamento? Então haverá um juízo. Atenção, você, vamos refletir se não estamos, de alguma maneira, negando os testemunhos da irmã White. Porque haverá um juízo. Chegará o tempo em que as pessoas verão isso em seu verdadeiro significado. Mas então será tarde demais para desfazer o passado. Pesado isso aqui. Agora nos últimos dias muitos, né, vão enxergar, mas já será tarde demais. E aqui ela fala de novo, né, sobre a negação dos testemunhos, ó. Esses homens estão exaltando suas próprias ideias e planos acima da luz que Deus lhe deu. Olha só o que está acontecendo. Está rejeitando a luz, né? E pegando as próprias ideias e planos, colocando acima da luz que Deus deu. Isso pode acontecer de diferentes formas. Por exemplo, tem pessoas que não rejeitam abertamente a irmã White. Até diz que aceita. Só que aceita até onde lhe convém, né? Sai catando os textos e citações da irmã White para defender a ideia deles. E não faz vista grossa e não lê os textos que mostraria que o caminho não é por aí. Não é? Então isso aí é uma distorção, é negação dos testemunhos também. Que Deus tenha de misericórdia de nós para não fazermos isso, nem conscientemente, nem inconscientemente. Que o bom Espírito nos ilumine. Uma outra coisa que está acontecendo, infelizmente até alguns teólogos, né, estão indo por esse caminho, que é dizer o seguinte: se você faz a sua exegese, o seu estudo da Bíblia e chega a uma conclusão, mas a irmã White está falando que não é aquilo, está mostrando para outra direção a interpretação da Bíblia, eles estão falando, fica com o seu estudo e deixa a irmã White de lado. É triste isso aí. Para você que sabe que a irmã White é profetisa verdadeira, né? Eu não sei quantos que estão me vendo já fizeram o estudo e já julgou o profeta. Antes de acreditar que a profetisa, a irmã White, foi chamada por Deus,
eu fiz um estudo bíblico, né? E eu a julguei, eu a investiguei, analisei e vi que ela tinha as características dos profetas verdadeiros. Batia com as características dos profetas verdadeiros da Bíblia. E por isso que eu aceito que a irmã White, ela é uma profetisa verdadeiramente chamada por Deus. Então eu a respeito como profeta do Senhor. Então, isso é mais ou menos como um namoro, né? No namoro a gente tá todo desconfiado, depois que casa, a gente confia na esposa. A gente confia. Então, por isso, eu tenho essa confiança na profetisa. Quando eu faço meu estudo bíblico, que eu chego a um resultado, e aí eu vejo que a irmã White fala, olha, a interpretação é por aqui, eu respeito isso aí. Eu respeito que eu já tenho essa confiança na profetisa. Aí eu falo, eu vou rever os meus estudos. Com oração, pedindo ao Espírito Santo iluminação. Né? Faço um exercício de humildade, né? Recuando no meu estudo. E vou de novo rever os meus estudos. E aí então eu descubro, não é que a irmã White estava certa, não é que a Bíblia está falando, é assim mesmo. Então aí a minha mente é iluminada. Mas estão querendo dizer o contrário. Estão falando que as suas próprias ideias e opiniões estão acima dos testemunhos que Deus deu através da profetisa. Então devemos ter muito cuidado. Há muita ideia própria, opinião própria que está sendo colocada como se fosse bíblica. E não é. E a profetisa do Senhor está aí para nos chamar a atenção. É só ouvir. É só ouvir lá, né? Eu vou ler uma última passagem, né? Porque o tempo já está bem longo já. Alguns dos nossos ministros optam por não acreditar porque tem muito trabalho sério a ser feito para corrigir as falhas de seus caráteres e purificar suas vidas. É muito difícil seguir o que a irmã White está falando aqui. Vou dar um jeitinho, né? Então opta por não aceitar, por não acreditar. Eu vou dar um jeitinho aqui da minha vida ficar mais fácil, né? Por exemplo, a irmã White fala sobre a saída da cidade para o campo. E ela tem uma mensagem que ela fala que hoje é o tempo do povo de Deus fazer planos, orar nesse sentido. E à medida que Deus vai dando condições e abrindo as portas, o povo de Deus deve ir deixando a cidade e indo para uma região próxima da cidade, mas no campo, né? Muito bem. Então muitos falam, isso é muito difícil. E aí estão pregando. Nada, a irmã White fala para sair da cidade só no decreto dominical, ó, tá aqui. E tem realmente uma citação da irmã White falando da saída da cidade no decreto dominical. Só que essa mensagem não está completa, porque existe uma outra mensagem falando para sair hoje já. Né? Então tem que ver a mensagem completa, né? Muito bem. Inclusive, é o ideal de Deus a vida no campo. Você que ainda está na cidade, talvez falta condições para ir para o campo, ou então porque você não quer mesmo, né? Eu te digo o seguinte, você precisa orar muito mais e se envolver muito mais com o evangelho do que os irmãos do campo, mas muito mais mesmo, porque você está sob muito mais tentações e influências do mal. Nas cidades, as tentações e influências do mal são muito maiores. Então é verdade que muitos vão sair ainda filhos de Deus salvos no decreto dominical. Mas esses aí, eles criaram calo no joelho, né? Oraram muito, não é para qualquer um não. É pessoas que desenvolveram uma santidade em meio ao caos, mas não é para qualquer um não. É preciso orar muito, buscar muito a Deus para, na época do decreto dominical, a vida espiritual tá sendo bem conduzida mesmo na cidade, né? Mas há um conselho de Deus para já agora começarmos a deixar
cidades. E há muitos que vão perder a salvação por causa da influência da cidade. As tentações e influências negativas são muito maiores. Tá? Além de outros fatores, não é o tema aqui, tem também a questão da reforma de saúde. Muitos colocam panos quentes, né? Tentam diminuir o volume dos recados da irmã White nesse sentido, né? Da reforma de saúde, e devemos ter muito cuidado. Eu sei, meu amigo, que essa carta chegou para nós em 2019, não foi à toa. Todas as cartas da irmã White chegavam no momento oportuno, preciso e exato. Essa carta fala de negação dos testemunhos. E no Eventos Finais, capítulo 12, a irmã White fala que a derradeira crise interna na igreja será a negação do testemunho. Para mim, nós estamos em iminência de uma grande sacudidura da igreja. E por isso que essa carta chegou. Eu só digo uma coisa. Todas as cartas da irmã White chegavam exatamente no momento oportuno, exatamente para resolver uma situação, exatamente na hora certa. Que você possa se sentir impressionado assim também e acatar o recado de Deus. E que possamos fazer o reavivamento e reforma com a influência do Espírito Santo. Que possamos permitir a renovação da nossa fé, a ressurreição da nossa fé e a reforma também. Que possamos reformular, porque reforma é isso, reformular nossas ideias, reformular nossas práticas, reformular nossos conceitos, para que fiquem de acordo com o que realmente o Senhor Deus está nos dizendo através da Bíblia e dos escritos da irmã White. Que Deus o abençoe. Amém. Amém.